Olá, muito boa noite para quem tá aí. Bora assistir essa live que o assunto de hoje é super interessante. Deixa eu colocar aqui, fixar aqui o tema dessa live para vocês. Ok, fixado. Hoje esse tema é super interessante, vamos falar de inteligência nutricional. Para quem não sabe o que é, fica comigo até o final para vocês descobrirem do que trata esse assunto. E direcione esse aviãozinho aí, convida suas amigas para assistir essa super live, tá? E coraçõezinhos aí para mim, para direcionar para mais público. Espero que vocês gostem muito, então fico aguardando aqui todos vocês chegarem. Tragam a sua aguinha, aqui a minha é personalizada hoje. Olha só, e quem tá aqui, justamente a pessoa que me deu. Tá aqui, ó, minha caneca personalizada, olha só. Que maravilha que eu ganhei da Ariane, uma paciente amada e querida, ó. Hoje eu tô com ela aqui. Pra quem não sabe, a minha live antigamente não, ano passado, antigamente muito recente, ela era a live T5, né? A live do chá das 5, onde a gente se encontrava em torno de 5, 5 e meia e batia aquele papo gostoso todas as semanas. Mas com função aí do desenrolar, né? Ano novo, a gente deu uma modificada aqui na estratégia da live. Tô trazendo ela para um pouco mais tarde, porque foi solicitação dos meus seguidores que eu pudesse fazer no horário que eles estivessem em casa. Então essa live está acontecendo quinzenal, tá? Então hoje a gente já aconteceu uma 15 dias atrás, hoje a próxima é dia 4 de fevereiro, então não percam, certo? Agradecer então a Ariane que chegou aí, Vanessa, muito obrigada, certo? Peguem então aí a sua aguinha. Hoje eu não tô com chá, tá, Ariane? Mas eu tô usando a tua caneca com muito amor e carinho, nessa canequinha personalizada, vou botar aqui, olha que fofura. Sou eu, ó, meu nome, uma maçãzinha, né? Muito fofo. Então, gente, vamos dar início a essa live? Deixa eu tomar minha aguinha para começar. Então é o seguinte, né? Eu até coloquei ali nos meus stories o que vocês entendem por inteligência nutricional. Vocês já devem ter escutado sobre inteligência emocional, que é muito comum, a gente escuta falar bastante, inteligência financeira, inteligência espiritual, existem vários tipos de inteligência, né? E quando a gente traz esse tema da inteligência nutricional, é pra gente analisar um pouco sobre os nossos princípios. Vocês já pararam para pensar por que vocês comem o que comem? Por que vocês escolhem determinado alimento em detrimento de outro? Por que vocês fazem dieta? A origem dos alimentos que vocês comem? Já pararam para pensar nisso? Tem uma frase que ao primeiro, né, na primeira visão, ao primeira escuta a gente diz assim, ai, que forte, né? Mas ela é muito verdadeira. Nós somos aquilo que comemos. Vocês concordam? Eu concordo. Eu acho que nós somos reflexo daquilo que a gente come. Então, a inteligência nutricional é uma forma de trazer essa consciência e essa visão e a gente aprender a desenvolver um relacionamento positivo com a comida, né? E na minha prática, quando eu estou aplicando o método Slim, se você não sabe o que é o método Slim, então puxa as minhas lives anteriores aí, entra nos meus destaques, tem toda a explicação de como funciona o sistema método Slim. E quem tiver dúvida pode me chamar no direct. Mas dentro do método Slim eu costumo usar várias técnicas, várias ferramentas para mudar comportamento. Principalmente mudar nossa cabeça, né? Pra gente começar a pensar magro. E uma das técnicas que eu uso, né, são esses baralhos fofinhos aqui, certo? E um deles justamente é isso, inteligência nutricional. E é isso que eu trago hoje pra gente fazer uma brincadeira aqui. E através da inteligência nutricional, esse tipo de baralho faz o que os processos de coaching fazem, que são perguntas poderosas, perguntas scriptadas para encontrar resposta onde? Dentro da gente. Porque nós temos as respostas, né? A resposta vocês não vão encontrar no externo, ela está dentro da nossa mente. Então eu trouxe aqui algumas perguntas que eu vou ler para vocês e a gente vai discutir cada uma delas para a gente entender. Para quem tá aí, por favor, convidem os amigos, direcionem essa setinha, esse aviãozinho bonitinho, lança ali, manda pro direct de várias amigas que vão adorar saber sobre inteligência nutricional, certo? E mandem os coraçõezinhos aí pro Instagram e mandar para mais pessoas. Agradecer a Marlise, Débora, tô vendo bastante pessoas aqui. Fiquem aí comigo até o final, por favor, né?
Mantenham-se aqui porque o assunto é maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá, como eu falei pra vocês, baralhinho, né? Então esse baralho, ele traz perguntinhas, tá? Scriptadas, e eu vou começar a ler com vocês e explicar cada uma, né, de acordo com as respostas que, na minha visão de Nutri e Coach, eu daria pra vocês, ok? Então a primeira delas diz assim, ó. A lista de ingredientes presente no rótulo pode falar muito sobre a qualidade do produto. Você costuma conferir os ingredientes dos alimentos que consome? Essa aí é bem complicada, porque eu acho que a maioria das pessoas escolhe os alimentos pelo sabor, né? Talvez pela marca. Aquela marca tal é muito melhor do que aquela outra. Mas dificilmente as pessoas se dão o trabalho de pegar no rótulo, né, e ler a lista de ingredientes ou informação nutricional. É claro, gente, informação nutricional é uma coisa muito específica, muito de nutricionista, né? E nutricionista entende isso de uma maneira muito clara. E às vezes a gente vai ler, sabe, não tô entendendo nada, esse negócio de carboidrato, proteína, o que é isso? Não consigo entender. Mas uma coisa interessante é a gente começar a se atentar para a lista de ingredientes. A lista de ingredientes normalmente ela é feita em ordem decrescente. O primeiro ingrediente que aparece é o que mais contém naquele alimento. Então vocês podem pegar lá a lista de ingredientes e começar a observar. Por exemplo, um alimento que começa com açúcar, pronto, tá minado de açúcar, né? Um alimento que diz ser integral e começa, por exemplo, põe integral, vou dar um exemplo aqui. Começa escrito farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, isso nada mais é do que farinha branca, farinha refinada. Aí na frente, né, na propaganda, no nome do alimento diz assim, ó, pão integral. E aí vocês vão ver nos ingredientes que ele não é integral. Se ele fosse integral, ele começaria escrito farinha de trigo integral. No mínimo, só isso. Nem deveria ter farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico depois. Então isso é bem importante a gente aprender a identificar, a observar, a escolher melhor os alimentos que a gente coloca na nossa mesa. E uma dica que eu dou para vocês aqui, se vocês não conhecem ainda, vocês podem baixar o app, tá? O aplicativo Desrotulando, que é um aplicativo bem legal para vocês conhecerem melhor. Então, estão na dúvida sobre o alimento, vocês coloquem ali, né, identifiquem o alimento ali através do aplicativo e ali sai toda a informação a respeito daquele alimento. Então, uma super dica aí, a gente baixa tanta coisa inútil, né, no celular, então por que não fazer isso? Baixar um aplicativo para aprender a identificar o rótulo dos alimentos, identificar os ingredientes que esses alimentos possuem, certo? Então, perguntinha 1 respondida. Gente, tem muita pergunta aqui, então fica aí comigo, tá? Convida mais pessoas para assistir essa live. Então vamos lá, segunda pergunta. Essa aqui é muito legal também. Aliás, todas são legais, né? Eu fiz uma seleção, tá, gente? O baralho, ele é enorme, olha como ele é grossinho. Ele é enorme, tem muitas perguntas, mas eu selecionei aquelas que eu acho que vocês têm mais dúvidas e seria mais relevante trazer aqui nessa live de hoje, ok? Você consegue dedicar uma parte do dia para planejar a sua alimentação? Como poderia fazer isso de forma diferente? Olha que importante isso. Todo mundo diz que não tem tempo. Não tenho tempo para nada, não consigo me organizar, a minha rotina é corrida. Mas vamos combinar que tempo para assistir série na Netflix, tempo para ficar bisbilhotando no Facebook, no Instagram, a gente tem, né? Então, tudo é uma questão de prioridade, né? Então, assim, ó, compras. A gente precisa se organizar para ter os itens de uma alimentação saudável em casa, tá? Então, isso é o primeiro ponto. Mas como é que eu vou fazer essas compras? Eu vou no mercado, saio comprando tudo que eu acho que é saudável? Nem pensar. Existe uma coisa que se chama sustentabilidade. E aqui eu não vou indicar para vocês botar comida fora, né? A comida tá muito cara, né? Os nutrientes aí a gente encontra em alimentos mais baratos, mas a comida está muito cara. Então o que vocês vão fazer? Uma listinha de compras. Então pega essa lista, descreve antes de sair de casa tudo que vocês precisam, de acordo com o cardápio que vocês estão dispostos a administrar daqui para frente. E aí a dica que eu falo para vocês é assim, ó. Antigamente a gente dizia, né? Isso era prática de muitas nutricionistas, de colocar um cardápio, pedir para vocês descreverem o cardápio como se fosse um diário. Hoje no café da manhã eu comi tal e tal coisa. Um diário alimentar, que a gente conhecia na faculdade como recordatório alimentar. Quem é da Unicinos aí vai lembrar desse termo. Então, recordatório alimentar. O que acontecia? A gente descrevia, chegava no fim da noite, a gente descrevia todos os ingredientes, todos os alimentos que a gente tinha consumido durante o dia. Café, almoço, lanche, janta, etc. Os lanchinhos intervalares, se eu tomei água, não tomei, aquela coisa.
tem uma técnica que eu acho muito mais interessante. Sabe qual é? Um dia antes, hoje à noite, por exemplo, vocês vão pegar um papel, uma caneta, um caderninho aí que vocês podem adotar isso, e vocês vão escrever hoje o que vocês vão comer amanhã. Vocês vão pré-organizar a alimentação de vocês, a dieta de vocês, o cardápio de vocês. Então assim, ó, amanhã pela manhã eu vou comer X e X, né? Tais e tais alimentos. Se vocês colocarem em quantidade, eu posso garantir para vocês que vocês vão estar um passo à frente no caminho do objetivo de vocês. Então não coloquem só o que vão comer, coloquem as quantidades também. Então amanhã, o que eu vou comer? Então assim, mas tem um monte de coisa faltando. Bom, adapta com o que tu tem em casa. E depois já sabe, faz a listinha de compra e vai pro mercado e pra fruteira. Então escreve ali, café da manhã eu vou comer tal e alimento em quantidade tal. Almoço, tais e tais alimentos, quantidade tal, tanto disso, tanto daquilo. Lanche da tarde, janta, vocês escrevem. O que vai acontecer? No dia seguinte, a gente está tão somatizado com o fato de ter escrito, e aí eu sempre falo isso, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu adoro escrever à mão. Eu tenho muita dificuldade ainda de ficar né? Presta atenção, PNL pura aqui. Eu tenho dificuldade ainda de ficar digitando no computador, eu não gosto. Eu sou adepta da agenda de papel, eu gosto de escrever, tipo, quando eu organizo a live pra estar aqui com vocês, ou qualquer post que eu vou fazer no Instagram, eu escrevo à mão, gente, eu gosto. E depois eu digito, tenho 2 trabalhos, tudo bem. Mas eu fixo bem, reviso e eu gosto. Então, o que eu faço, né? Eu escrevendo, e quando a gente escreve à mão, a gente registra isso melhor no cérebro, tá? O cérebro entende de uma maneira que a gente está assimilando melhor. Eu escrevo, no outro dia, quando entrar aquelas coisinhas, aqueles obstáculos, alguém te oferecer um doce, tu vai dizer assim, tá, mas eu me programei diferente. Ou então o marido combinar assim, vamos comer um X. Poxa, mas eu já tinha programado que essa noite ia ser um omelete. A gente começa a se dar ao trabalho de seguir aquilo que se propôs a fazer. É um compromisso contigo mesmo, não é com a Nutri, não é com o médico, com o personal trainer, é contigo. É contigo mesmo que tu tá fazendo esse compromisso. Então fica essa super dica aí dessa pergunta, que vocês se organizem antes, um dia antes, escrevam o que vocês vão comer. Achei lá, fala sério, isso dá trabalho. Gente, emagrecer dá trabalho, né? Nada é fácil na vida, então entendo que emagrecer dá trabalho. E se a gente adotar técnicas que facilitam a nossa vida, e pode parecer trabalhosa, mas ela vai facilitar. Vai por mim, faz que vocês vão ter resultado aí. Segunda pergunta, respondi. Então vamos lá. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta aí, fica à vontade. Tá, eu tô vendo aqui os comentários, os nomezinhos de vocês aqui, fiquem à vontade para me perguntar. Marlise, oi querida, Marlise me dando ele. Bora lá. Essa aqui é muito interessante também. O que determina o horário em que você vai comer? Fome, rotina, desejo, conveniência ou outros motivos? Bom, o que eu digo pra vocês é o seguinte, a gente precisa ter rotina. Ai, coisa chata, né? Eu gosto muito de escutar os vídeos da Brenda, que é uma amiga minha que tá aqui no Instagram. Depois eu posso passar o Insta, se ela tiver aí. Brenda, passa teu Instagram aí, que ela trabalha com a guria produtiva, né? E trabalha com essa organização do nosso tempo, planejamento. E a Brenda fala muito isso, né? Que rotina não é ruim, gente. A gente criou um bicho-papão com relação à rotina. Ai, caiu na rotina, né? A gente somatiza de uma forma negativa o que é rotina, só que a rotina é bom. Ter horários. E nós temos um organismo muito inteligente, mas ele precisa ter horários para se alimentar. Então, um exemplo. Hoje eu como às 8, amanhã eu como às 9, depois eu como às 10, tô falando café da manhã. Que rotina é essa? Não tem horário regular para fazer uma refeição. A gente precisa disso. Aí você diz, mas é que eu não tenho fome, eu obedeço a minha fome. Tudo bem, eu acho importante também manter esse equilíbrio entre o que é rotina e ouvir o nosso corpo. Mas, se eu sei que, de repente, fazer 5, 6 refeições por dia não é o que eu gosto, não é o que me faz bem, eu vou organizar 3, mas vão ser 3 no mesmo horário. Então leve isso em consideração, ter rotina, horário para se alimentar. Porque aí o cérebro de vocês vai saber assim, vocês vão almoçar sempre meio-dia, por exemplo. 11h30, ele vai começar a dar um sinalzinho de fome. 15 para meio-dia, a coisa já vai estar apertando. Meio-dia vocês estão morrendo de fome, tá tudo certo, vai comer. Agora, se não tem rotina, não tem horário, isso desregula o sinal da fome. Então comecem a organizar. Nesse cardápiozinho aí que vocês estão organizando um dia antes, coloquem horário também.
Ai, mas eu não consigo me regrar, Sheila, isso é muito difícil, esse negócio de ter regra para comer. Gente, vocês podem colocar alarme no celular. Bota um alarme lá para despertar, hora do almoço. Para quem trabalha, isso é muito comum, as pessoas passarem a tarde sem comer. Ai, passou a tarde, estava trabalhando, não vi. Gente, alimentação é prioridade na nossa vida. A gente precisa cuidar, alimentação é saúde. Então, se você não tiver horário para comer em prol de um trabalho, meu Deus, vocês estão fadados a uma doença. Então, vocês preferem cuidar da alimentação ou cuidar da doença? Pensem nisso, né? Então, respondida essa terceira, acho que é a terceira, já perdi as contas aqui, mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Quem tá aí me vendo, peço que vocês direcionem esse aviãozinho para mais pessoas aí, para que mais pessoas possam vir conosco e assistir essa live, certo? Olha só, você percebe que costuma comer rápido ou alguém já observou isso em você? Quais estratégias poderiam ser utilizadas para comer mais devagar? E quais os prováveis benefícios dessa mudança? Vocês ainda têm dúvida? Se alguém tem dúvida, comenta aqui, pelo amor de Deus. Alguém tem dúvida que mastigar bem os alimentos é saudável? Se alguém tem dúvida, coloca aí. Ah, não, eu duvido, esse negócio aí não cola, eu acho que é bobagem, eu como rápido, eu sou muito saudável. Gente, me desculpem a frase que eu vou falar agora, mas ela é muito real. O magro saboreia, o gordo devora. É isso mesmo, vou repetir. O magro saboreia, o gordo devora. Então vocês têm que entender que a mastigação ela faz parte de um processo saudável, desde que bem feita. Dá 2, 3 mastigadas no alimento e engolir, isso vocês vão fazer o estômago de vocês se esforçar muito mais para digerir esse alimento. E a digestão, sinto muito dizer para vocês, ela começa na boca, ela não começa no estômago. Então a gente precisa começar a cuidar disso. E aí o que eu falo para vocês? Isso é um dos hábitos que dentro dos grupos, assim, para quem não sabe, eu tenho vários desafios, depois eu vou falar do desafio no final. Eu tenho um grupo de emagrecimento, eu tenho os protocolos dentro do método Slim e tem as consultas tradicionais também. O que acontece? Um dos maiores desafios é fazer as pessoas mastigarem devagar. E quem mastiga aí devagar pode comentar e levanta a mãozinha, eu. Um dos maiores desafios, né? Porque a gente aprendeu e a vida é corrida e nos ensinou a ter pressa para se alimentar. E aí, mais uma vez, eu vou repetir para você, se a alimentação é saúde, eu tenho que cuidar um pouquinho de mim, eu preciso ter tempo. Agora, uma coisa que eu falo, assim, às vezes parece, né, eu tô fazendo aqui, tô dando contra, tô indo contra a própria nutrição, mas não é bem isso. Só que às vezes já tem que ter meia hora para comer. Sinceramente, eu não acho que o tempo seja relevante. Mais do que o tempo é a mastigação. Vocês precisam triturar o alimento com a boca, né? Então, assim, ó, aquela técnica de 30 vezes cada garfada, 50 vezes para carne de gado, ela é verdadeira. Só que vocês não precisam sair a partir de hoje contando se não quiserem. O importante é que vocês tenham essa disciplina. E como é que a gente cria disciplina? É difícil, às vezes as pessoas dizem assim pra mim, ai Sheila, mas eu tava vendo, eu tava comendo, me esqueci. Para mudar hábitos, a gente precisa criar gatilhos. Essa é uma palavra-chave. Então eu posso ter o gatilho do alarme. Então assim, ó, toda vez que eu vou me sentar para comer, eu disparo o alarme. Eu falei para vocês, disparo o alarme aí no horário que vocês devem comer, que vocês também já vão associar. Opa, devo comer. E ali no alarme pode colocar o nome do alarme, mastigar. Porque aí vocês vão saber que é a hora da refeição e melhor ainda que vocês precisam mastigar. Então pode ser um gatilho simples de alarme ou pode fazer associações do tipo assim, se vocês ficam em casa, vocês mesmos preparam a comida, vocês estão fazendo as refeições em casa. Ah, toda vez que eu for colocar o garfo e a faca na mesa, eu vou me lembrar que eu tenho que mastigar. Ah, Sheila, isso é muito difícil. A primeira vez vocês colocam um lembrete no garfo e na faca, mastigar. Depois vocês vão começar a mastigar. Pode botar 30 vezes aquele lembrete. Faz um mês isso. Depois vocês não vão mais esquecer e vão associar. A gente faz associações com tudo na vida. A gente associa uma música, uma lembrança, um sabor, algum momento. Por que a gente não pode fazer associações positivas, né? Que a gente conhece por neuroassociações. Então vocês podem fazer isso, né? Criando gatilhos que lembrem vocês de mastigar. Mas aí eu vou dizer uma coisa bem certa para vocês. É difícil a gente criar o hábito de mastigar, né? Se disciplinar
fazendo isso em todas as refeições. Como todo hábito, a gente começa devagar. Então, vocês podem fazer o quê? Qual é a refeição? Pergunto aqui. Qual é a refeição que vocês comem mais rápido? Aquela refeição que realmente precisa ser dada uma atenção maior. Ah, o café da manhã. Então tá, então nós vamos direcionar o nosso foco, né? Toda a nossa energia para cima do café da manhã. E nele a gente vai criar a disciplina de mastigar muito. Ok? Quando acontecer isso se formar um hábito, daqui 15 dias, daqui um mês, eu parto para outra refeição. Além do café da manhã, eu passo também a me disciplinar com relação ao almoço. E assim eu vou indo. Hábitos é assim que a gente forma. Agora a gente resolve criar tudo na mesma hora, fazer uma mudança toda num dia, não vai funcionar. Aviso vocês. Não funciona e vocês acabam desistindo, se frustrando no resultado, aquela coisa toda que vocês já sabem aqui. Então, prestem atenção. Comece a se disciplinar aos poucos, mudando aos poucos a rotina de mastigação. Certo? Respondido. Vamos lá, continuando aqui, tem bastante perguntinhas. Bom, ambiente tóxico compromete... Desculpa, eu já tô dando outra dica aqui. Você acredita que o local em que consome os alimentos pode influenciar a sua saciedade e o seu prazer? Vocês acreditam que o ambiente que vocês estão inseridos na hora da refeição, ele influencia a saciedade e o prazer? É óbvio que sim, né, gente? É óbvio. O que acontece? Quando acontece alguma coisa, a gente está incomodado com alguma situação, algum sintoma, alguma emoção negativa, tá? A gente tende a comer rápido, acabei de falar da mastigação, a gente tende a não prestar atenção na comida, né? E a gente tende a comer mais. Como assim? Sim. Então, assim, o ambiente ele tem que ser agradável. Então, assim, é um ambiente que a hora do almoço é brigando, criticando um filho para ter bons comportamentos, né? Senta direito, né? Mastiga de boca fechada, né? Larga o garfo, não fica com o garfo na mão, sei lá. Ou então, assim, ó, uma discussão ou trazer problemas daquele que não é daquele momento. Um problema do trabalho ou uma discussão em casal. Isso tudo mina esse ambiente, né? E aí tem outro porém, né? Às vezes o ambiente também é um ambiente que eu tô no trabalho, que eu tô com mais pessoas. Isso vai alterar a nossa sociedade. O que a gente sabe é que quando a gente come em grupo ou com mais de uma pessoa, nós tendemos a comer 66% mais. Prestaram atenção no que eu disse? 66% mais. Eu não tô dizendo aqui que vocês têm que comer sozinhos. Vou falar uma coisa minha, pessoal. Tô sempre comentando isso com meu marido, né? Que ele trabalha e ele, se tiver que almoçar fora sozinho, ele vai. Eu não gosto. Eu não gosto de comer fora sozinha. Eu gosto de ter companhia fora de casa. Eu não me sinto assim, não gosto de sentar e fazer uma refeição. Eu gosto de ter uma companhia. Agora, na minha casa, não tem problema, né? Eu comeria sozinha, tranquilo. Mas a companhia da família é sempre melhor. Só que esse ambiente, ele tem que ser positivo. Ele tem que ser agradável, gostoso. Ele não pode ser um ambiente tóxico. Isso é muito importante da gente levar em consideração. E existem várias outras áreas da nutrição novas, né? Que a gente vem trabalhando. Eu, inclusive, trouxe isso aqui numa das lives. Se vocês não assistiram, pode assistir. Eu não me lembro exatamente quando foi essa live, foi em 2020. Mas eu falei sobre o comer intuitivo, tá? E o mindful eating, que nada mais é do que... Uma pausada aqui pra mim, deu uma trancadinha aqui. Espero que esteja todo mundo aí, tudo bem. Atenção plena no agora. O que é isso? É eu prestar atenção naquele ambiente, naquele momento. E aí eu digo pra vocês uma coisa que virou modinha aí, né? Smartphone, celular. Então larguem o celular na hora da refeição. Proíbam as pessoas de usar o celular. Agora é hora de comer, a gente não usa o celular. Deixa o celular no canto, daqui 15, 20 minutos vocês terminam a refeição, vocês pegam o celular. Será que não dá pra esperar 15, 20 minutos pra poder fazer uma refeição tranquila? Então esse ambiente também, vocês imaginam vocês pegando o celular e vendo um monte de notícia ruim nas redes sociais. Vocês acham que vocês vão comer bem? Então levem isso em consideração. Então mindful eating nada mais é do que eu prestar atenção naquilo que eu como e curtir o momento agora, certo? Respondido aqui? Vambora que tem muita coisa aí. Você acredita que há diferença, essa aqui é muito boa aí para os adeptos da atividade física, ó. Você acredita que há diferença entre fazer exercícios para queimar as calorias extras que você ingeriu e
fazer exercício por ser uma atividade prazerosa? Por quê? Quem acredita aí, comenta. Deixa eu tomar uma água que tá secando a garganta. Bora lá. Então, gente, o que acontece? Uma das formas mais inteligentes, estamos falando de inteligência nutricional aqui, então vamos falar de inteligência de modo geral. Poderíamos falar de inteligência aqui, sei lá como é que eu ia de física, pode ser para associar a educação física também. Uma das inteligências aqui para a gente manter o hábito de praticar exercícios físicos, é muito comum as pessoas começarem a andar em continuidade, é fazendo a neuroassociação de prazer. Acabei de falar para vocês da neuroassociação, que ela pode ser neuroassociação de prazer ou de dor. Quando eu associo a dor, ai meu Deus, como dói, ai socorro, esse exercício está me matando, ai eu fiquei com dor da atividade de ontem, a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro, tá? E ele entende que aquilo é ruim. Então ele começa a te tirar daquele foco. Agora, quando eu penso, nossa, que legal, foi um dia extremamente produtivo, eu fui lá e dei o melhor de mim, eu associei o exercício a algo prazeroso. Se eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo, a chance de eu manter esse hábito ela é muito maior. Então, vocês têm que fazer essa associação. Então, o que vocês podem fazer com relação a isso? Vocês podem, por exemplo, quem gosta aí de escutar música, faça um exercício escutando música. Hoje eu vou contar uma prática para vocês que eu fiz durante o meu treino. Não sei se a minha personal tá aí, acho que não. Mas eu gosto e peguei esse hábito há alguns dias, né? Por indicação de outro coach bem famoso aqui no Brasil, de fazer a escuta de audiolivros. Então hoje eu peguei um audiolivro falando de um livro do Jerônimo Telmi, falando sobre produtividade para quem quer ter mais tempo. O título não sei se é bem esse, mas é por aí. E aí eu fiquei ali, né, escutando aquilo. Olha, gente, eu posso garantir para vocês que o meu treino passou muito mais rápido e foi muito prazeroso eu associar um cuidado físico com um cuidado mental. Então isso são coisas que fazem bem para mim, não sei se fariam para vocês. Mas aí a gente pode pensar, né, o que eu posso associar ao meu exercício. E outra dica também são atividades coletivas. Quando eu pratico esportes com outras pessoas, né, eu lembro, teve uma fase, antes de eu ser mãe, a gente tinha um grupo que jogava handebol e futebol, né, então assim, não era o mesmo grupo, né, mas aí, tipo, teve uma fase na minha vida que eu fazia academia 3 vezes por semana, jogava handebol um e futebol outro. Então, se eu não fosse, o grupo já era pequeno, se eu não fosse, ferrou, não ia sair jogo. Então, eu tinha um comprometimento muito maior de me doar e estar presente naquele jogo. E eu vou dizer pra vocês assim, ó, que eu só não ia quando realmente eu não podia, porque a vontade era de estar lá sempre. Porque o exercício, ele te traz desafios. O exercício coletivo, tu tem que fazer ponto no jogo, tu tem que fazer gol, né? Então, ele acaba sendo mais dinâmico, mais desafiador. E uma coisa que as pessoas pecam na atividade física é justamente isso. Tu começa a fazer um treino e tu não coloca metas. Ah, minha meta é emagrecer. Mas é só isso. Então, se é emagrecimento, então assim, vamos colocar assim, ó, olha, eu vou fazer o treino, mas vamos pensar assim, ó, emagrecimento, ele não depende só do treino. O treino é muito, muito, muito importante. Mas ele depende também do cuidado com a alimentação. Então, se eu olhar para a atividade física só como fonte de emagrecer, talvez eu vou emagrecer, vou ter diminuído o peso, mas isso não vai ter uma relação direta com o exercício, porque ele pode ter sido o exercício e a junção da comida, da dieta, do plano alimentar, tá? Dos cuidados que eu tô tendo. Então eu não consigo direcionar só pro exercício esse benefício. Mas se eu fizer assim, ó, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Se eu colocar metas assim, hoje puxo, sei lá, 5 quilos no aparelho tal. Daqui a um mês, eu quero estar puxando 8. Aí, mas aí tá sobrecarregando. Não, eu vou colocar uma meta que seja possível para mim. Então, eu posso estar... Ou então, daqui 3 meses, eu quero ter aumentado tantos centímetros de coxa. Ou ter diminuído tantos centímetros de cintura. Então, a gente começa a colocar metas para esse exercício trazer resultados. Claro, o resultado vem com o emagrecimento, mas são metas mais específicas do treino. E aí, aquilo te estimula. Eu vou ter que correr atrás.
eu vou ter que correr atrás. Não tem ponto, não tem gol, mas tem esse desafio. Então façam isso na academia. Coloquem essas metas. Se vocês não forem combinar isso com o treinador de vocês, façam pra vocês. Escrevam no papel. Daqui 3 meses eu quero estar correndo 20 minutos. Não corre nada. De repente quer correr daqui 3 meses 20 minutos contínuo, que seja. Daqui 3 meses eu ando de bicicleta. Daqui 3 meses eu quero percorrer 20 quilômetros. Direto, sem parar. Sei lá, tô dando um chute aqui, tá, gente? Né? Mas enfim, o que é importante é vocês entender que precisa ter metas para se manter motivado no treino, ok? Acho que vocês entenderam aí a mensagem dessa aí. Bora lá! Gente, tá calor aí? Aqui tá bem calor pra mim. Deixa eu tomar uma aguinha. Não tô vendo comentários aí. Perguntas por falar. Entrou mais gente que eu não vi. Tá travando aqui o meu. Muito bem. Opa, aqui alguém comentou. Marlise, eu leio. Sei que o ingrediente que vem primeiro é o que... É o que em mais... Obrigada, Marlise, pelo elogio. Marlise tá dando elogio. Gente, entrou algumas pessoas aqui. Não tá subindo pra mim aqui os comentários. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha. Continuando. Você considera que come as suas emoções? Essa pergunta é forte, né? Como assim comer as emoções? Por que acha que isso acontece com algumas pessoas? Então, assim, se é alguma coisa que aumenta o consumo alimentar, é a ansiedade, o medo, a raiva, o cansaço. Então, sim, às vezes a gente está saturado e acaba ingerindo a comida numa forma de suprir um vazio. Esse é o termo, né? Preencher um buraco. E a comida vem com esse intuito. Por que isso acontece, né, gente? Isso vem lá dos primórdios, lá dos tempos, né? Quando a gente nasceu, quando nós éramos bebezinhos, né? A criança chora. Nós, pais, não sabemos identificar por que o bebê chora. Então, uma das formas de suprir esse choro é através da alimentação. Então, a gente dá um mamazinho, dá o leite materno, dá o peito e a criança acalma. Só que muitas vezes esse bebezinho, ele não tá com fome. Ele tá incomodado, ele tá carente, ele tá sujo, ele tá cansado, com sono e não sabe dizer isso. E aí a gente desde pequeno vai aprendendo e relacionando sentimentos sendo supridos pela alimentação. Então, na verdade, por isso que a gente substitui, né? Por isso que a gente come para substituir esses sentimentos, né? Às vezes por um afeto, ou às vezes para se livrar de uma raiva, a gente está sempre comendo. Isso é uma prática muito comum, né? Na verdade, no nosso cérebro existem 2 sistemas, o bottom-up e o top-down. O top-down é o sistema racional do nosso cérebro e o bottom-up é o sistema emocional. Então, se a gente não tiver um equilíbrio, eu vou dizer para vocês assim, ó, quem vive em bottom-up, né, quem age mais por emoção, é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de emagrecer. Talvez nunca emagreça. Agora, quem age mais por top-down, né, pela razão, ela consegue, né, fazer o discernimento do que é certo e errado, fazer as melhores escolhas. Ninguém é 100% bottom-up, ninguém é 100% top-down, que a vida seria muito chata. Só que para emagrecer, a gente precisa ativar 70% do tempo o nosso sistema racional. Então fica a dica aí, a gente precisa... E aí se tem problema, mas é muito difícil, procura ajuda. Aqui entra um papel fundamental do psicólogo para nos auxiliar, para a gente descobrir o que essas emoções querem nos dizer e a gente não está conseguindo identificar. Então a psicoterapia é um forte aliado num processo de emagrecimento, ok? Continuando aqui, pessoal, tô aqui, quem quiser fazer perguntas, bota aí, por favor. Então vamos lá. O que você entende por no pain, no gain? Sem dor, sem ganho. Concorda com essa afirmação? Então, gente, o que eu vou dizer pra vocês, né? Essa afirmação, assim, parece... algumas pessoas vão dizer, concordo, é isso aí mesmo. Se não doer, não tem resultado. Academia, vou falar de academia, né? Sem dor não tem resultado. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Em partes tem fundamento. Vai doer, sim, né? Para o músculo, para ativar ali a produção muscular, para ativar o aumento da massa muscular, dói um pouquinho, sim. Agora, quando dói demais também não tá fazendo certo, né? E o que eu digo para vocês? Emagrecer não é um passeio no bosque, não é uma passeadinha gostosa, né? Tranquila. Emagrecer é difícil.
Assim como qualquer coisa na vida que não é fácil. Nada na vida é fácil. As coisas não caem do céu pra gente. Mas é importante a gente pensar assim, ó. Se eu pensar que só doendo, sofrendo eu consigo emagrecer, sinto muito dizer pra vocês, não vai dar certo. Tem uma coisa que é certa, né? O nosso cérebro, ele quer prazer constantemente e ele tá sempre fugindo da dor. Esse é o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro lá dos primórdios dos tempos das cavernas. Ele tá sempre buscando prazer e sempre fugindo da dor. Então, se você sabe que o negócio é dolorido, você já entra num processo de emagrecimento sabendo que a coisa é feia, vai doer, vou sofrer, vou deixar de comer as coisas que eu gosto, né? Vou ter que me matar na academia. Vocês acham que vocês vão emagrecer? Ou vocês acham que o cérebro de vocês vai ajudar? Nunca! Então vocês têm que entender que sim, não é um processo fácil. Eu digo isso para todo mundo, não é fácil. Exige disciplina, exige vontade, exige o querer, exige motivos fortes para isso. Mas se a gente fizer essa associação de dor, né, a gente sempre vai estar fugindo desse processo. E aí tem que mudar, tem que fazer uma associação diferente. Mais uma vez eu falando aqui de neuroassociação, né? Então o que acontece? Se eu entender que dieta traz dor e comer bem dá prazer, vocês acham que vocês vão emagrecer? Se eu tiver esse entendimento, dieta sempre vai me trazer dor, é dolorido, é sofrido, eu não posso comer um monte de coisas que eu gosto, né? E exercício, e aí comer, né? Voltando aqui, o exercício também, exercício dói, exercício machuca, eu fico muito cansada, né? E aí eu associo, comer maravilhoso, aquela pizza, aquele açaí, porque é uma moda de gente comendo açaí. Se vocês estão comendo açaí, aí, pelo amor de Deus, nunca vi tanta gente comendo açaí nesse mundo. Então, o açaí, o sushi, as comidinhas da moda, né? Então, isso faz com que eu nunca me desvincule daquele hábito, porque meu cérebro quer prazer. Agora, se eu pensar que a escolha de hoje é o prazer que eu vou ter no futuro, de usar uma roupa linda, de me sentir satisfeita com o que eu vejo no espelho, de ter controle sobre a minha vida, minha alimentação, meu emocional, aí eu começo a repensar se aquele hábito realmente, de fato, é um hábito que está me trazendo prazer ou dor. Então a gente tem que mudar essa visão. Tem que entender que talvez eu tenha um pouco de dor hoje fazendo exercício, mas com a constância da prática, eu vou colher muitos benefícios. Então pensem nisso, não adianta associar o emagrecimento à dor, e se vocês estão pensando nisso agorinha, parem com isso. Começa a pensar, o emagrecimento é um grande desafio, mas é possível. E eu tenho toda a capacidade que eu preciso para atingir esse objetivo. Isso é uma afirmação que eu estou fazendo aqui, e se vocês não anotaram, anotem aí, tá? E vocês podem falar isso todos os dias de manhã quando acordam, né? Até foi de cabeça aqui e eu não anotei nada, mas eu vou repetir para vocês, né? O emagrecimento é um desafio, sim, mas eu tenho toda a capacidade que eu preciso, toda a força necessária para passar pelos obstáculos que ele tem e alcançar o meu peso desejado. Pode escrever isso aí, colocar isso para vocês, e todo dia quando acorda, foi pro banheiro, tá colado lá no espelho, lê 5 vezes, em voz alta. Azar dos outros que vão pensar. Faz isso. Faz, porque dá resultado, gente. A gente começa a acreditar nisso, a gente manda essa mensagem pro cérebro. No início a gente não vai acreditar. No início a gente só tá repetindo. Mas com o tempo vocês vão usando força, com a força do pensamento, com a força das palavras, vocês vão alcançar sim essa ideia. Vocês vão comprar a ideia de que vocês são capazes, ok? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não. Natália, Priscila, Tati, todo mundo aí. Então bora lá. Vamos lá. Quais são as 5 coisas que você pode fazer para se acalmar quando está nervoso ou angustiado, para não ter que atacar a comida? Então esse é um treino que eu faço também, coloco isso dentro do Mente Fit, tá? É uma técnica que eu uso dentro do Mente Fit, dentro dos desafios também, que eu peço para as pessoas escreverem os seus 5 maiores prazeres. O que vocês gostam de fazer? E aí, mais surpreendente é que a maioria das pessoas dizem, eu não sei não botar o comer aqui. Enquanto a gente vê os nossos 5 maiores prazeres, enquanto dentro dos 5 maiores prazeres estiver a comida, a gente vai ter dificuldade para emagrecer. A gente tem que pensar numa estratégia para substituir esse comer. Não estou dizendo que comer não é prazeroso. É sim, maravilhoso, adoro comer também. Mas, nesse momento de angústia,
de emoção negativa, eu tenho que ter gatilhos, eu tenho que ter válvulas de escape para correr para o lugar certo e não para comida. Senão eu vou estar sempre nessa, sofrendo, chorando, eu como. Tô alegre, tô feliz, eu como. Eu tô sempre usando a comida como fonte de prazer para sentimentos intensos. Então, o que eu digo para vocês? Quais são os 5 maiores prazeres de vocês? Anotem, escrevam. Eu gosto de fazer jardinagem, eu gosto de fazer um crochê, eu gosto de assistir série na Netflix, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de dar uma caminhada na volta da quadra, que seja, não uma caminhada para uma atividade física, mas algo que desvie a atenção de vocês da comida. Então escrevam aí o que poderia afastar vocês. Leitura, poderia ser uma leitura também. Coloquem isso aí e usem também. Eu tô falando do espelho, porque o espelho é maravilhoso. A gente chega na frente do espelho, olha a nossa imagem, como a gente não tá satisfeito, a gente lê aquelas coisinhas todas coladas no espelho, aquilo dá um up pra gente mudar. Então coloquem, né? Se não for o espelho, porta da geladeira é fatal, ou porta do armário dos alimentos, dos mantimentos lá, coloca lá. Os 5 prazeres os meus maiores 5 prazeres, os meus 5 maiores prazeres. Escreva. Cada vez que vocês vão entrar na cozinha, vocês vão olhar para aquela coisa anotada. Opa, eu preciso de outra estratégia. E não vai ser a comida hoje. Eu preciso buscar outra coisa. Então vocês vão começar a criar o hábito e o gatilho. Tô sofrendo, tô triste, tô magoada, tô ansiosa, tô cansada. Já sei para onde eu corro. Vou dar uma caminhada, vou ler um livro, vou tomar um banho relaxante. Vocês têm que buscar. Eu tô dando dicas aqui, mas os prazeres são de vocês, ok? Então, fontes de prazer além da comida são fundamentais. Vamos lá? Isso aqui é forte. Essa aqui é bem forte. A Kátia entrou. Obrigada, Kátia, por estar aqui. Ela disse que não ia conseguir, mas deu tempo dela chegar. Que bom, Kátia, que tu tá gostando, querida. Obrigada. Então, vamos lá. Você já julgou alguém pela aparência física? Já foi julgado? Como se sentiu e o que acha disso? Gente, isso é bem complicado. Por quê? Emagrecer, eu posso dizer para vocês que não é causado pela má alimentação. Oi, como assim? Não é. Emagrecer, ele é causado por gatilhos que te levam a comer. Gatilhos emocionais que te levam a comer. Que te leva a ficar sentada no sofá e não ir pra academia. O segredo do emagrecimento está na mente de cada pessoa. Não tá na boca. Porque eu tenho certeza que se eu pedir agora, eu quero que todo mundo que está assistindo essa live descreva aqui um cardápio bem saudável. Eu vou me surpreender, porque vai sair nutricionista aí dessa lista pra caramba. Vocês vão fazer isso. Vocês vão escrever porque vocês já conhecem, vocês sabem muitas coisas que é certo. Talvez não saiba algum ajuste ou outro que a gente tenha um domínio melhor, mas você sabe o que vocês também fazem de errado, né? Então, o que acontece? Se fosse só alimentação, então vocês têm que entender que o emagrecimento é muito mais intenso do que simplesmente fechar a boca e praticar exercício. Vai muito mais além disso. Então, assim, ainda se tem uma visão muito errada e essa sociedade gordofóbica, ela age de uma maneira muito cruel, né? Que é a pessoa gorda é relaxada, a pessoa gorda não tem disciplina, a pessoa gorda, ela não tem amor próprio. Gente, julgamentos nesse momento que a pessoa está sofrendo, que ela não está sabendo o que fazer, são dispensáveis. Então, parem de julgar, né, os outros para não serem julgados. E dentro do processo de coach a gente fala muito isso, o não julgamento. Porque só vocês sabem a verdade de vocês. Eu tô aqui para ajudar, mas só vocês sabem a história, o que vocês passaram e as escolhas que vocês fizeram para chegar onde estão hoje. Então não julguem, né, o caminho do outro. Vocês não sabem o que eles percorreram. Então não julguem também o corpo do outro. Para que julgar o corpo do outro? Porque aquele é gordo, aquele é magro, aquele é isso, aquele é aquilo. Vamos parar de botar, né? Agora fugiu a palavra. Vamos parar de botar biotipo nas criaturas, né? Rotular as pessoas. Cada um sabe a sua verdade. Então a dica é essa, né? Eu acho que depois de 2020 o mundo precisa de mais empatia, né? A gente tem que ser mais empático com as pessoas. Porque a gente não sabe que elas sofrem. Elas não estão ali porque elas escolheram estar ali. Eu digo assim, não é culpa de vocês, mas é responsabilidade de vocês o peso que vocês têm. Mas todo mundo sabe a dor e a dificuldade que é
chegar a um peso saudável. Então não julguem as pessoas pelo excesso de peso que elas têm, tá? Não é crucificando que vocês vão ajudar, porque vocês já passaram por isso. Alguém já deve ter dito pra vocês, tá gordinha, né? Ou então assim, tu não acha que tá comendo muito? Mãe, pai faz isso, né? Ou marido, não sei, alguns maridos também, se o marido faz isso, a gente já puxa as orelhas, né? Mas mãe e pai faz isso, um irmão, uma amiga, tu não acha que tá comendo demais, né? A irmã, né, tá comendo muito, tá ficando gorda. Como se isso fosse ajudar, não ajuda. A gente não... Definitivamente a gente não muda por causa disso, sendo criticado. A gente precisa de apoio, certo? Bora lá então. Tem alguma pergunta aqui? Não, acho que parou aqui, deixa eu ver. Muito bem. Como você gostaria de estar em relação ao seu corpo e alimentação daqui 10 anos? Já pensaram nisso? Como é que vocês vão estar daqui 10 anos? Gente, eu não quero pensar daqui 10 anos, sabe? Que horror. Mas a gente pensa, tem que pensar, tá? Que atitudes tem adotado e quais recursos tem mobilizado para atingir esse objetivo? E o que poderia fazer de diferente? Então, uma coisa muito valiosa no processo de emagrecimento é a visualização. O que é isso, Sheila? É a visualização de futuro. Quando eu me enxergo, fecho os meus olhos e imagino como eu estarei daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Quem eu serei daqui 10 anos? Como é que vai estar minha saúde? Onde é que eu vou estar morando? Né? Como vai estar o meu corpo? Como vai estar minha conta bancária? Eu vou ter adquirido tudo que eu espero, financeiramente falando, né? Eu vou ter todos os recursos necessários para ter uma vida plena? Então, quando a gente fecha os olhos e faz essa visualização, imaginando como vai ser o nosso futuro, chances são da gente alcançar os nossos objetivos. Porque o nosso cérebro, já falei aqui em outra live, ele não diferencia o futuro do presente. Então ele pensa que tu tá vivendo aquele momento glorioso agora. E ele te ajuda. Porque ele vai dizer assim, não, é só um pouquinho. Como assim? Ela tá se vendo magra num biquíni de lacinho, fio dental, mas ela tá comendo pizza toda noite. Como assim? Então o cérebro começa a te ajudar nesse processo, a trazer a consciência dos hábitos de vocês. E aí outra pergunta aqui dentro, né, disse assim, ó, que atitudes vocês têm adotado para isso, né? Quais recursos têm mobilizado para atingir esse objetivo? E aí entra o que a gente chama de autorresponsabilidade, que eu digo, primeiro passo para o emagrecimento, autorresponsabilidade, né? A responsabilidade não é do marido, não é do cachorro, não é do papagaio, não é do emprego que tá chato, a responsabilidade é nossa. Então, o que eu faço hoje determina as conquistas de amanhã. E será que vocês estão fazendo tudo certo para daqui 10 anos ter essa vida que vocês escolheram aí? Pensem nisso então. Faça essa prática da visualização que ela é maravilhosa. E a nossa última perguntinha aqui, depois eu vou abrir espaços aí pra gente conversar um pouquinho. Gente, não saiam daqui que tem muita live ainda, é só a última pergunta, mas eu quero comentar aqui algumas coisas importantes com vocês. Eu amo falar disso. O que é felicidade para você? De que forma o corpo ideal traria a felicidade que deseja? Bom, uma coisa é certa. A felicidade não é a linha de chegada. A felicidade é o caminho percorrido. Se eu esperar para ser feliz quando eu chegar no meu peso ideal, essa felicidade pode nunca chegar. Vocês concordam? Porque se eu desisto, desisto, eu nunca chego lá. Se eu não curtir esse trajeto, se ele não for gostoso, se ele não for agradável, eu não vou ser feliz só quando chegar no peso. Porque eu não vou ter aproveitado esse momento. E o pior, eu não vou ter constituído, enraizado bons hábitos. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer com isso, né? Eu não vou poder, não vou ser feliz. Primeiro, não vou ser feliz, né? E a felicidade hoje ela é fundamental, mas ela está nas pequenas coisas. E também não vou alcançar meu objetivo, porque eu estou idealizando algo mágico e irrealista. Então vocês têm que pensar que a felicidade são os pequenos momentos. Se eu acabei de falar isso na outra pergunta. Tenho prazer em estar me alimentando bem, eu tenho prazer procurando uma atividade física que eu gosto de fazer, eu consigo levar esse caminho da melhor forma. E outra dica que eu dou para complementar isso aqui são as nossas recompensas. Não espere se recompensar para quando chegar no peso.
Por que vocês não criam pequenas recompensas lá no meu Planner 2021? Quem não adquiriu ainda, vocês encontram ele, o link de compra lá na minha bio. O meu Planner, eu falo sobre isso. Toda semana eu tenho a minha prioridade, o foco do dia, as minhas metas e eu tenho uma recompensa para a semana. Se eu cumprir todas as metas que eu estava, né, almejando, eu vou me dar uma recompensa. Gente, para tudo. A recompensa não seja comida, né? Vamos falar sério, que não seja comida. Vamos buscar prazer em outras coisas. Mas o que eu vou me recompensar? Uma bolsa, um brinco, um batom, né? Eu vou me recompensar. Eu já penso assim em outras coisas que a pandemia não tá nos ajudando muito, né? Mas um cinema, uma saída, um jantar. Olha, eu tô pensando em jantar. Vamos, mas por que não? Jantar fit, pode ser, né? Também. Se eu penso em recompensas para pequenas metas atingidas, isso me impulsiona a querer mais. E eu vou querer continuar esse caminho. E chegar no meu objetivo se torna muito mais fácil. E a minha felicidade, ela vai acontecendo nesses pequenos momentos. Não espere para ser feliz quando comprar um carro, quando for fazer aquela viagem, quando concluir uma casa, quando se formar. A felicidade é hoje, gente. E mais do que nunca, isso eu tenho para mim, inclusive eu escrevi isso no meu planner ontem, né? Aprendizado do dia. Para mim é um aprendizado que eu repito várias vezes, né? Viver o agora. Viva o agora, né? Esteja presente no momento agora e curta esse momento. Certo? Quero agradecer aqui a presença da minha mentora, Aru Teixeira. Muito obrigada, Aru. Muito bom saber que tu tá aqui assistindo a minha live. Fico muito feliz, né? E a Aru fala pra gente, ela não é nutricionista, mas ela fala pra gente, toma água porque a garganta seca. Tô aqui, ó, personalizada. Já agradeci a minha paciente que tá aqui assistindo, ó, Sheila, personalizada. Olha que bonitinho, gente. Olha aqui com a maçãzinha na mão. Então, para aí. Continuando aqui, então, as perguntas do meu baralhozinho. Quem não estava no início da live, assiste, ela vai ficar gravada, tá? Eu respondi hoje perguntas sobre o baralho de inteligência nutricional que eu costumo usar dentro do método Slim, tanto nos grupos quanto no atendimento individualizado, ok? Então, gente, eu tenho aqui algumas perguntas que me foram feitas, tá? Lá naquela caixinha de perguntas que eu deixei nos stories e eu quero responder aqui pra vocês. Deixa eu só ler um comentáriozinho aqui. A Aru colocou, faz muito sentido. A Fabiana escreveu, viver um dia de cada vez, a pandemia me ensinou isso. Certo, Fabi, certo, é isso mesmo, né? Então a gente não sabe, a gente não tem uma bola de cristal. A gente pode visualizar momentos positivos, sim, mas a gente não tem o domínio, nós não somos, né, onipotentes, não somos Deus. Então viva agora, aproveite os melhores momentos, aproveite o dia de hoje. O que eu posso fazer por mim agora, nesse momento? O que eu posso fazer de melhor? E aí a gente constrói uma vida extraordinária. Então algumas perguntinhas aqui que colocaram pra mim, né, que tem tudo a ver com inteligência nutricional também. Diz assim, ó. Como emagrecer sem dieta? Gente, que máximo, adoro essas perguntas. O que acontece, né? Por exemplo, dentro do método Slim, né, quem tá aí sabe, eu nem sempre uso dieta. Oi? Como assim, Sheila? Como assim? Não tem um cardápiozinho? Eu preciso do cardápiozinho escritinho lá, com as coisinhas lá que eu vou comer? Gente, dieta não é o prato principal dessa refeição, não é isso. Nem sempre a gente vai precisar. E algumas pessoas precisam aprender a ressignificar o conceito, né, da palavra dieta. Porque dieta hoje é visto como algo ruim, algo que gera dor, restritivo. Então a gente precisa entender que dieta, tá? Ela precisa ser eliminada da nossa vida. Eu não falo dieta, eu falo em plano alimentar. E aí uma organização dos planos. Todo mundo que tem o seu planinho, os meus pacientes que estão aqui me assistindo sabe, tá escrito lá em cima, ó, plano alimentar, tá escrito dieta. A gente fala pelo hábito, né? Mas a palavra dieta, ela precisa ser ressignificada. Quando a gente trabalha com autoconhecimento, a gente começa a entender o que me faz bem, né? E com autoconhecimento também vem a autorresponsabilidade, que eu acabei de responder, falar isso numa questão que eu respondi do baralho. Então, eu posso programar ações. Eu não preciso necessariamente ter um cardápio. Aí eu te pergunto, se tu fosse citar hoje 3 coisas que mais prejudicam o teu emagrecimento, quais são? Tô chutando o exemplo de vocês, tô respondendo por vocês. De repente vocês vão dizer assim, ó, sedentarismo, não faço nada. Ok, essa é uma. Como muito doce, é outra.
e não tomo água. É outra. Três ações aí, né? 3 situações que acabam minando o resultado de vocês, dificultando o emagrecimento. Então vocês vão pegar essas 3 ações, 3 situações e vão escrever 3 ações em cima delas. Ações mensuráveis, tangíveis, que vocês possam botar o máximo de detalhes nelas. Gente, eu tenho 5 minutos, eu falo demais. Seguinte, o que vocês podem colocar ali? Então, água, Sheila. Eu não tomo nada, tomo muito pouco. Então começa. Meio litro serve? É mais do que tu toma? Ah, é mais, não tomo nenhum copo. Beleza, começa com meio litro. Essa semana vai ser a semana que tu vai botar como ação 500 ml de água. Exercício. Sedentário é mais de ano. Então vamos fazer. Quanto que tu consegue fazer hoje? Ah, meu tempo é muito curto, máximo 10 minutos. Começa. 10 minutos não adianta. Feito é melhor do que perfeito. Essa é uma frase célebre. Então escreva e coloque no papel, né? 10 minutinhos. Vou começar devagarinho. Daqui 2 semanas eu aumento para 15. E quando vocês perceberem que vocês estão fazendo 1 hora de treino, tá tudo bem. Porque vocês foram desenvolvendo o hábito. Isso é emagrecer sem dieta. Né? E aí eu citei outra aqui dos doces. Eu posso me programar. Em vez de comer doce todos os dias, eu posso substituir por uma fruta. Eu posso programar que eu vou comer doce 2 vezes por semana. E tá tudo bem. E é assim que a gente faz. É assim que a gente emagrece sem dieta. Ah, Sheila, mas aí não vai vir o resultado tão rápido. Quanto tempo vocês levaram para engordar? Talvez uma vida. Não queiram um resultado imediato. Tentem, né? Cheguem ao ponto de dizer 2021, aí estamos, né? Evoluindo cada vez mais. 2020 nos ensinou isso. Mudem e queiram resultados sólidos. E não uma coisinha que traz um resultado rápido, mas daqui 1 mês vocês voltam aos velhos hábitos. Isso é muito importante. A Jaque colocou aqui falando nisso, vou beber água. Isso aí, bebe água. Gente, eu não tenho mais tempo de responder as outras perguntas, porque eu preciso falar pra vocês do meu desafio Slim. Então, assim, rapidinho aqui contando pra vocês. O desafio Slim na sua 15ª edição. Esse é o desafio 15.0. Já foram 14 desafios. Eu tô muito feliz. E essa é mais uma edição do desafio Slim. Então, o link para inscrição tá lá na minha bio, tá? Eu fiz uma postagem no sábado passado e ali eu coloquei, eu não sei como é que tá, eu não tenho acompanhado o número de inscritos, mas eu coloquei que para os primeiros inscritos haveria um bônus com uma ferramenta para organização de rotina. Se vocês ainda, né, querem correr e talvez ganhem essa ferramenta, corram. O desafio ele tem a duração de 21 dias, ele é totalmente online, vocês nem precisam me enxergar, tudo é feito ali dentro através de grupo no WhatsApp. Para quem quer saber mais, para quem tem alguma dúvida, pode me chamar no direct ou então manda um WhatsApp para mim através do link da bio, lá tem todas as informações. Mas vocês clicarem ali, quero comprar o desafio Slim, já tem muita informação ali dentro da plataforma de compra mesmo, certo? Então corram para garantir já esse início. No desafio Slim a gente fala muito de inteligência nutricional. É o primeiro passo, né? É a base para vocês construírem uma vida de inteligência nutricional e alcançar os objetivos de vocês. Eu quero agradecer todo mundo que está presente aqui. Lembrando mais uma vez que agora, antigamente era Live to 5, agora é a Live Transformação. E a Live Transformação acontece 2 vezes por mês, a cada 15 dias. Quinta-feira, no horário das 18h45. Próxima live, dia 4 de fevereiro. Então, gente, a live vai ficar salva. Vocês entram ali, comentem, direcionem, compartilhem com as amigas, né, ali no direct, para aquelas que devem saber sobre o assunto que a gente tratou hoje. E se precisarem de ajuda, né, vocês sabem que podem contar comigo, é só me chamar no direct. Certo, pessoal? Um beijo grande aí para todo mundo, agradecer aí a audiência de vocês todos e até a próxima live, se Deus quiser. Fui!